falar do Vasco, hein, Breno? Vamos lá, para domingo, na estreia do Brasileirão, ingressos esgotados. Teremos mais uma vez casa cheia para Vasco e Grêmio no domingo, 4 horas em São Januário. Sobre o Rossi, o atacante Rossi, Vasco e Goiás já se acertaram pela ida do Rossi por empréstimo para lá, mas o Rossi não quer ir. No Vasco, ele recebe 300 mil de salário e tem contrato até o fim deste ano. E o Goiás pagaria 100% do salário até o fim desse ano. Ou seja, o Vasco economizaria aí 2 milhões e 400 mil reais. Mas o Rossi quer ficar no Vasco. Porque pro Vasco seria interessante, além disso, porque nessa negociação, segundo informação do nosso colega Vene Casagrande, o Vasco teria uma dívida perdoada com o Goiás de 1 milhão de reais. Então uma negociação que agradaria ao financeiro do Vasco nesse momento. Bom, o Rossi tem 30 anos de idade, faz 31 esse mês, e há algumas semanas eu apurei uma lista de jogadores que estariam meio que na vitrine, né, para sair do Vasco, e o Rossi era um deles. Né, mas nesse momento ele não quer sair, ele acha que ele tem espaço no Vasco, que ele possa brigar por espaço. Ele voltou ao Vasco no meio do ano passado, já havia jogado antes, em 2019, e de lá pra cá 18 jogos, 1 gol e 5 assistências, porém conviveu com lesões e com dificuldade na parte física. O Búfalo, que se diz torcedor do Vasco, é o torcedor em campo, mas que não conseguiu se vingar no time nesse retorno ao Vasco no meio da temporada passada. Então, esse é o cenário. O Rossi não quer ir pro Goiás, mas o Vasco e o Goiás já se acertaram e esbarram nesse momento na vontade do jogador de ficar no Vasco, e a gente, é claro, vai acompanhar tudo isso. É engraçado que a gente não tem uma notícia de contratação do... Engraçado, pra não dizer o contrário, né? Uma notícia de contratação do Vasco. Aí tem o Rossi, que é um cara também que não vem bem, não vem entregando o que o Vasco precisa. Isso. E agora essa possibilidade de ir pro Goiás, com um benefício financeiro pro Vasco. Vai ter a manutenção do salário dele, só que ele não quer estar no elenco do Goiás. Pro Vasco é bom porque é um jogador que não tá correspondendo, alivia a folha. Sim. E ainda tem uma dívida sanada com o Goiás. Então, acho que o Vasco tem que negociar de uma maneira mais inteligente com o jogador pra ele aceitar logo essa proposta. Ele não tá contribuindo. O Ramon Dias, ele fala, a gente precisa de jogadores pelo lado do campo. E o Rossi tá no elenco e ele não é utilizado, ou seja, ele não faz parte dos planos da comissão técnica. E o Vasco precisa de jogadores para essa posição. Então, abre uma lacuna no elenco para procurar um outro atleta, abre um espaço no orçamento do Vasco e tem uma dívida sanada. Um forte abraço, Rossi, obrigado por tudo. É um torcedor em campo, mas não tá contribuindo, né, Azevedo? E a dinâmica do futebol é essa, né? Uma dinâmica de mercado. E talvez esse momento ele também tenha que ter o entendimento dele de que ele não contribui para um time gigante como o Vasco, mas pode ser interessante, pode contribuir, pode ser muito feliz, pode agregar muito valor para o elenco do Goiás. Meu Deus do céu, cara, o Vasco não tem um dia de paz, né, cara? E tá vindo Brasileirão, hein? Tá vindo Brasileirão, exatamente, depois do que aconteceu no passado, né? Agora à tarde, talvez até em resposta a esse rumor, o Rossi botou uma foto dele em campo com o Vasco, com a camisa do Vasco aí de costas, e aí na legenda ele botou Vasco e 2 corações. Então assim, ele quer ficar, a posição dele é essa, ele não quer ir pro Goiás, ele já jogou pelo Goiás em 2016. Vamos acompanhar essa situação. E só um parêntese, né? Quem tá negociando com o Goiás é o Alex Teixeira, que tá livre no mercado desde que ele não renovou com o Vasco no início desse ano. Mas, fechando parênteses, voltando para a situação do Rossi, a gente vai acompanhar. Lembrando que nos últimos dias, eu até apurei e trouxe a informação de alguns nomes os quais o Vasco não gostaria de continuar e até estaria disposto a negociar. Um deles era o Rossi. Não tá nos planos da comissão técnica do Vasco. Sobre o Payet, pra gente mudar de assunto e esclarecer algumas coisas, assim, ele tá com uma entorse no ligamento do joelho, tá, gente? Do joelho direito. E eu tô falando isso porque tem circulado informações de que o Payet poderia jogar no domingo. E assim, sendo otimista, pelas informações que eu apurei, até com a fisiologia do Vasco, o tempo mínimo é de 4 semanas. 4 semanas é o tempo mínimo de recuperação. E aí, é claro, tem a questão física, tem a questão do entrosamento. A parte física não é tão problema assim porque ele tá bem fisicamente. E ele tem feito tratamento intensivo em 3 turnos, mas sem previsão de volta, tá? Um prazo sensato seria 45 dias, pelo que eu já falei aqui, ou até 2 meses, sendo um pouquinho mais pessimista, mas 4 semanas é o mínimo. Então, assim, o Payet, se jogar no domingo, é milagre, tá? Foi uma entorse no ligamento do joelho, uma lesão média. E, assim, por pouco não foi grave, tá? Só pra gente esclarecer essa situação, o Ramon Dias não conta com o Payet pro jogo de domingo. Vamos relembrar aqui o início do Carioca? O Orediano voltou jogando pra caramba, metendo gol,
confiante, sorrindo. Ele vai ficar! Não vai, não. Vai, quer ir embora. Aí o Rossi, jogando vários nada. Vamos negociar o Rossi? Vamos, Rossi. Eu não quero. Quero ficar. Cara, é muito difícil, porque você junta incompetência com burocracia e aí você quer que a sorte te ajude também, a sorte também não vai te ajudar. Vamos ver, vamos entender se o Payet volta. Seria realmente surpreendente, como disse o Breno Monsef, porque a lesão dele no joelho era uma lesão que a gente imaginava que ele fosse perder algumas rodadas do Campeonato Brasileiro, mas com Payet ou sem Payet vai ser muito difícil. O Vasco vai ter que fazer a partida da temporada até aqui para conseguir ser competitivo contra o Grêmio.